Bom dia, tem padaria na obra, canteiro organizado, vocês não acordaram direito. Bom dia, pessoal. Beleza. Pessoal, meu nome é Atevaldo, eu sou diretor do sindicato, estou aqui com o presidente Ramalho, que é o nosso presidente do sindicato, e a gente vai bater um papo com vocês aqui, começando primeiro, quando que foi fundado o sindicato? Vocês sabem quando foi fundado o sindicato? Não, né? Não sabem. Muitos aqui não sabem nem o endereço do sindicato. Então, o sindicato foi fundado em 1936. Gente, é muito importante isso. Nós não tínhamos leis, né? Então, em 1936 foi fundado o sindicato e somente em 43 foi fundado a CLT, foi feita a CLT. Imagine que nós ficamos 7 anos, o sindicato, que aí eu não sou dessa época, de 36, e nem o presidente, né? Mas podemos imaginar, se hoje a gente tem uma fiscalização forte e atuante, as coisas já são precárias. Agora, você imagina em 1936, quando esse sindicato foi fundado. Em 1917, começou o sindicato em Cubatão. É isso aí, que aí o presidente, ele vai discorrer para vocês aqui e vocês vão perguntar essa curiosidade. Como eu não era da época, 36, eu só imagino. Eu sei o que é o sindicato hoje. Em 1990, eu administrava um alojamento da Encol, que era muito parecido com isso, mas esse alojamento era fora da obra. Nós tínhamos um alojamento de 500 pessoas, um de 400 e um outro de 880 pessoas, no Morumbi, aonde naquela época não tinha um Shopping Jardim Sul e era só mato, não tinha também a ligação do Panambi naquela época. O presidente se lembra dessa época, a Encol era uma grande empresa que tinha 22 mil funcionários em nível Brasil, tinha em torno de 5 mil funcionários aqui. E essa empresa quebrou em 1997 e eu fui vítima dessa quebra. Eu tinha 10 anos de empresa, saí com 6 meses de salário atrasado, fundo de garantia atrasado, e fiquei 10 anos para receber os meus direitos da massa falida. E se eu não tivesse habilitado o meu processo no sindicato, como os outros 3 mil e poucos funcionários, nós não tínhamos recebido nada. Então, 10 anos depois, nós recebemos os nossos direitos. Então, gente, o que acontece do lado de fora daqui dessa obra é diferente, totalmente diferente, porque uma obra que é feita aí fora, de vizinho de vocês aqui, ela é como uma linha de montagem. Lá nós temos um empreiteiro de alvenaria, um empreiteiro de estrutura, um empreiteiro de pintura, um empreiteiro de elétrica, e aqui é um pouco diferente porque vocês aqui são a maioria todos alojados e são a maioria todos funcionários no CNPJ da Itajaí, né? Porém, presidente, nós temos aqui, os trabalhadores, eles são 100% oposição ao sindicato, mas eu vou deixar para você discorrer isso daí. O que incorre quando o trabalhador é oposição ao sindicato? Quando você é oposição ao sindicato, você não tem nem o direito de ter os benefícios do sindicato. Como vale alimentação, vocês só têm o vale alimentação porque nós negociamos, certo? Porque não está na lei o vale alimentação. O padaria na obra, que é o café da manhã, vocês só têm o direito porque a gente negocia em convenção. O adiantamento de salário, que é dia 20, vocês só têm direito porque está na convenção. O SECONSE, que é a assistência médica, vocês só têm direito porque está na convenção. Assim são os 38 direitos que a gente tem lá na convenção coletiva. Que nas outras obras a gente tem o projeto toalha, a gente tem PLR, participação no lucro e resultado, né? Então é o seguinte, o sindicato forte é aquele sindicato que tem sócio, certo? Por quê? De lá para cá, de 1943 para cá, quando organizou as leis do trabalho, nós passamos por várias mudanças, mas não tão radical igual essa mudança que o Michel Temer fez com os trabalhadores, né? Precarizando o setor, tirou 127 direitos, permitindo o trabalho intermitente, permitindo o trabalho MEI, né? Microempreendedor individual. Então, assim, se não tiver a presença do sindicato, o trabalhador, ele é precarizado o trabalho dele, né? Então, é preciso haver uma fiscalização. Com essa quebra de sindicatos, por falta de receita, por falta de apoio do trabalhador, nós temos hoje no Brasil menos 300 mil fiscais. Entendeu? Porque você pega uma estrutura do sindicato, quantos trabalhadores que tem? Você tem uma média de 20, 30 pessoas para fiscalizar, é só você multiplicar por 6 mil sindicatos que enfraqueceram, que hoje estão só com as portas abertas. Vai trabalhar lá em Sorocaba? É diferente daqui. Você vai trabalhar para os outros lados do interior de São Paulo, é diferente daqui. Vai para o outro resto do Brasil, é diferente daqui. Hoje, liga pessoas para o presidente do Piauí, do Rio de Janeiro. Olha, Ramalho, nós estamos comendo marmiteca aqui na obra. Onde que é a obra? A obra é no Piauí. O presidente Ramalho, ele não representa o Piauí.
ele até gostaria de ser o sindicalista do Brasil. A gente acha até que, devido à nossa convenção coletiva ser uma das convenções mais fortes hoje, que ela deveria ser modelo para o Brasil inteiro, mas a gente sabe que por os outros lugares aí, os alojamentos não são igual o de vocês aqui, né? A qualidade de vida do trabalhador, a questão da NR18 não é igual a de vocês. Olha, esse ano nós pagamos 30 milhões de reais em homologações de empreiteiro que quebra dentro da obra, e a empresa vira para o empreiteiro e fala o seguinte: eu fiz um contrato com você, se vira com seu peão. E se o trabalhador não é associado e não procura o sindicato, ele não é associado, ele fica ele e a justiça. Só que quando ele vai para a justiça, ele trabalhou na Tegra, na Cirela, trabalhou em várias, porque a gente roda, né? Trabalhou em várias obras. Quando ele vai para a justiça, ele tem 5 advogados contra ele, certo? E aí o que acontece? Ele ainda chamou testemunha, né, para ser testemunha dele, e o cara: meu amigo, desculpa, mas eu não vou hoje não, porque eu estou na experiência, se eu for na sua testemunha, eu sou mandado embora. E aí você já sofre a pressão psicológica do juiz, mais os 5 advogados que estão lá contra você, então a probabilidade de você ter um processo justo é muito remota. Eu dou um exemplo da Iven. A Iven quebrou uma empresa lá, que foi a MCS, ela tinha 48 trabalhadores. Os trabalhadores não esperaram pela demora, que disse que era muita demora, demoramos 60 dias essa negociação, e foram para a justiça, 18 deles. Tinha um dos trabalhadores que o cheque dele era 22 mil reais, ele fez um acordo na justiça por 8 mil reais, parcelado em 10 vezes, o outro fez o acordo por 13 mil, quando na verdade teve pessoa que recebeu 70 mil, 60 mil, sem a gente cobrar um centavo. A gente só exigiu que o trabalhador fosse associado. Por quê? Se ele goza dos benefícios, nós temos mais de 50 convênios, né, com várias empresas, até com empresa de locação de carro nós temos convênio. Então, é preciso vocês conhecer o trabalho do sindicato para que vocês reconheçam a importância de ser associado do sindicato. Por isso que nós trouxemos o presidente Ramalho aqui. Eu acho que ele nunca veio aqui nessa obra, né, mas já veio em outras obras da Itajaí, já conhece a realidade da Itajaí, né? Aí vocês têm que ter a decisão de vocês, né? Ou vocês reconhecem a representatividade do sindicato, ou então, por exemplo, o sindicato negocia direto com a empresa, né? Entendeu? Então, o que eu falei para vocês aqui? Que a convenção coletiva de vocês, quando vocês fazem oposição, vocês não fazem parte da convenção coletiva. Eu não posso nem chegar para a empresa e cobrar melhoria para vocês, porque vocês abriram mão da convenção coletiva. É nessa linha que a gente quer fazer essa discussão com vocês, para que a gente fortaleça o nosso papel de capital e trabalho. Então, eu vou passar aqui para o nosso presidente, o qual eu quero uma salva de palmas para o presidente aqui. Um abraço para vocês. É com você, presidente. Bom dia, pessoal. Está fraco, o café estava ruim? Bom dia, companheiros. Aí sim, pô, fica animado, né? Já pensou se você vai namorar e está com esse desânimo todo, hein? Hã? A mulher vai procurar um cara mais animado, não é? Está lá, deita com o cara, tal, né? Aí o cara, a coisa vira para lá, né? Pessoal, primeiro quero agradecer a vocês por a gente bater um papo democraticamente, aprender com vocês e discutir algumas coisas que possam ser de interesse dos trabalhadores. Segundo, eu quero agradecer aqui o nosso engenheiro Magno, né? Recebeu aqui muito simpático, disse que tem uma boa experiência na empresa, mineiro. Nós temos um assessor de Minas Gerais, que ele foi diretor da Direcional, antes era Valadares, quando eu conhecia há mais de 30 anos, e 22 anos ele ficou na MRV. Antes ele trabalhava com o Ricardo da Racional, da Direcional, e numa obra que eu conheci ele, numa obra parecida com essa, só que lá no Capão Redondo, né? Uma obra cheia de problemas, fiquei amigo dele numa obra que nós paralisamos, porque tinha muitos problemas, naquela época era a construtora Valadares, lá de Minas Gerais, hoje Direcional. E depois ele foi para a MRV, ficou lá 22 anos na MRV, mas essas empresas grandes, elas têm uma política, e quando você completa 70 anos, eles negociam mais 2, né, e a pessoa depois vai ter que fazer outra coisa da vida.
relação dele fantástica nas duas empresas, mas é uma política da empresa. Ele tinha me falado aí uns anos atrás, uns 3 anos atrás, quando isso aconteceu, que talvez ele fosse trabalhar com loteamento, coisa parecida, né? E eu falei, doutor José Roberto, não, meus parabéns, o cara tem uma experiência enorme, sabe tudo de engenharia, sabe tudo de administração, conhece obra de tudo quanto é jeito, obra com bloco estrutural, com ferro, com madeira. Aliás, ele foi fazer uma palestra para mim agora em Belém do Pará, como se faz construção em madeira. Eu estive em alguns países, na Suécia, e essas empresas estão querendo vir para cá. E ele me ligou e eu senti que ele estava bem deprimido, né? Ô Zé, o que aconteceu com você, velho? E ele falou, Ramalho, sabe o que é? Eu estou quase 40 anos nessa ponte BH-São Paulo. Então, chega na segunda-feira, eu quero ir para o aeroporto, estou inquieto. Eu falei, Zé, então vem trabalhar conosco, que já está aqui com a gente mais de um ano, tem me ajudado muito com a experiência. Então, isso e foi uma amizade construída na pancada, né? Construído numa greve forte pra caramba, né? Trabalhador, na época, não tinha muito direito, que eu vou comentar daqui a pouco. Quero cumprimentar aqui o administrativo, o Adilson, né? Admilson, né? E o Gesso, que é o técnico de segurança. Falamos também do Jaime Nivaldo, que são os mestres, e em nome desse eu cumprimento toda a administração da Itajaí. O Atevaldo falou um pouco aí, o que é sindicato, né? E para que serve o sindicato? Segundo o Bolsonaro, sindicato só serve para tanazar a vida do patrão. E eu até concordo com ele, mas nós já tanazamos a vida de maus patrão. Quer dizer, patrões que não cumprem com as leis, que não respeitam trabalhadores, que não respeitam a mulher, que é o caso do Bolsonaro, né? Ele falava que se nascesse uma filha mulher, ele matava e até que nasceu, né? Se nascesse um filho de viado, ele não ia nascer, agora já encontraram, acho que 2 namorados dos filhos dele, né? Se apurar melhor. Então, o cara machão pra caramba, nada contra, pessoal. Eu apoio a parada gay há 27 anos e abro a parada. Não tem nenhum problema. Né? Às vezes o cara vive mais feliz com homem do que com mulher, né? Não é isso? Ou não? Né? Nada contra. Mas eu acho que quem trabalha aqui ou no mundo precisa ter um pouco, pelo menos, de consideração, né? Se não respeito. Porque ninguém constrói sem a mão de obra. O Magno, por toda a competência, eu vi que ele tem uma relação, inclusive, de intimidade com vocês, isso é muito bom. Ele é um engenheiro-chefe aí que tem uma relação de falar direto com o trabalhador, isso é uma coisa importante, meus parabéns. Tem engenheiro que não fala nem com o administrativo, imagina com o peão. Não é? E no passado isso era pior, não era, Magno? O cara ia na obra, até porque tinha pouco engenheiro. Paletó e gravata, sapato como alemão, ele nem subia na obra. Isso lá, 55 anos atrás, quando eu comecei como servente de obra, né? E quem mandava na obra eram os mestres, que nós aprendemos com eles, nenhum brasileiro. Nós aprendemos com quem? Com mestre espanhol, italiano, português, russo, que até brinco muito com eles, eu brincava, falei, vocês foram os pedreiros ruins da Europa que vieram nos ensinar aqui. Mas nós aprendemos com eles, era eles que tocavam a obra. O engenheiro ia lá para tirar algumas dúvidas, chegava lá no escritório, ele falava, olha, eu estou modificando, porque os caras sabiam mesmo. Você pegava esses mestres, era uma maravilha, para ele ver os projetos errados. Uma vez nós encontramos um projeto, Magno, que o cara fizeram todas as sapatas, ferro de 1 polegada, virado para o lado de cima. E nós tínhamos, na época, um engenheiro novo, aqueles que saem da faculdade, essa porra de nada, né? Fica 10 anos para aprender, né? Pô, doutor, isso aqui não está certo. Ele falou, olha, você faz o que está na planta e acabou, isso não é problema seu. Eu falei, pô, tudo bem, eu monto a ferragem do jeito que está, eu quero ver o senhor concretar. Quero ver como você vai concretar 1,5 metro para baixo, ferro de 1 polegada por cima, não cabe nem petrisco, imagina, concreto. E como é que você vibra? Não, você vai fazer? Não, não vou fazer.
E foi uma reunião que foi parar na direção da empresa, mandaram o engenheiro embora e mandaram modificar o projeto. Porque saía alguns da faculdade que, se pedisse para ele uma bitola de ferro, sabia nada, né? Que ferro é esse? E era arrogante de uma forma tal que também, em vez de aprender com o peão, não queria aprender. Então, eu fico feliz quando encontro um engenheiro como o Magno, que se mistura com vocês, com a experiência dele, 13 anos só nessa empresa. Isso é muito importante, o relacionamento. Mas, voltando lá, para que serve sindicato? E por que existe sindicatos? O Atevaldo falou que o sindicato foi criado em 1936. É verdade, como sindicato. Mas, na realidade, o sindicato foi fundado como uma associação de carpinteiros da Light, lá em Cubatão, em 1917. E os funcionários da Light, na época, a administração toda era quase tudo estrangeiro, era inglês. A Light é uma empresa da Inglaterra. E só tinha brasileiro aquele peão que carregava madeira, não era nem o carpinteiro era também estrangeiro. Mas qual o direito que tinha naquela época? O direito de trabalhar e receber um salário ali. E isso foi em 1917, veio a Primeira Guerra. Até 1930 teve uma revolução, meia revolução no Brasil, Getúlio Vargas virou presidente e foi ditador por 15 anos. Mas em 1936, ele resolveu legalizar aquelas associações de sindicatos. E aí, quando criou a CLT lá em 1941, e nós tivemos o primeiro Ministério do Trabalho, que não tinha nada a ver com o trabalhador, vocês imaginam quem foi o primeiro ministro do Trabalho no Brasil? Arnaud Collor de Mello, o avô do Collor, aqui, corrupto aí, que rouba, agora foi condenado a 40 anos de prisão, né? Não sei se vai ser preso, mas foi condenado. Usineiros, Cambal, ministro do Trabalho. Mas, mesmo assim, com o que o Getúlio Vargas fez, o que o Getúlio Vargas fez? Aí fala que ele é pai dos pobres e mãe do rico. O Getúlio abriu para as empresas entrar no Brasil, mas desde que tivesse a condição de 2/3 ser empregado brasileiro. Agora, tudo bem, 1/3 podia ser estrangeiro. Quem era o 1/3 estrangeiro? Era encarregado, mestre, engenheiro administrativa. Esses eram os estrangeiros. Quem eram os brasileiros, 2/3? Era o servente, peão, o operário. Mas criou, abriu, se foi mais ou menos importante, e foi se aperfeiçoando e criando leis de segurança do trabalho. Que vocês imaginem que eu cheguei em São Paulo em 1968, aqui nem o Magno acho que era nascido. Não é? E quando eu cheguei em São Paulo, vocês imaginam, 51 anos depois da Associação de Carpinteiros da Light, ainda não tinha condições na obra. A obra era um banheiro aqui. Fico olhando se tinha alguém com cabeça branca para ver se é dessa época. Não tem, acho que é só eu que lembro disso. A obra não tinha banheiro. Você abria um buraco, ali você colocava um madeirite. Ele tem aí? Você é dessa época, né? Pois é. Tem um ali que é dessa época, né? Abria-se um buraco, né? Mestre Valdo também. Mestre Valdo, que então não deixou mentir, né? E ali onde você fazia as suas necessidades, quando aquela coisa começava a ter mau cheiro, lá na Paraíba fala feder, né? A gente pegava calvígie e jogava lá para matar um pouco aquilo, né? Mesmo porque também não tinha massa pronta, como tem hoje, né, mestre? O calvinho que a gente ficava batendo, cal lá, tá, aquela porra queimava a gente toda, uma desgraça, né? Que fervia, né? Você tinha que bater o bicho até ele ficar, até ele morrer ali para não queimar a gente, né? E você trabalhava de chinelo, escambau, e morava nas obras. Eu cheguei aqui, um espanhol chamado Antônio, e aí ele pegou, peão, arruma uns tapos de madeira aí, você mesmo faz o seu barraco. E eu fiquei dormindo um bom tempo lá na São João, no prédio lá, em cima a cama era de cimento, saco de cimento, saco que sobra de cimento. Então você trabalhava de chinelo,
não tinha roupa. E a comida? Nossa, cheguei da Paraíba, acostumado lá com coisa também que não tinha geladeira, comprava um pedaço de toucinho e salgava aquela coisa, pendurava lá, você comia junto com o cimento, porque o pau de cimento ia para lá, né? Mas você fazia o fogo ali com um pedaço de madeira, e na época, Magno, tinha muito, o mestre lembra, era do tempo da gravata, que a forma não vinha pronta, né? Nós tínhamos que montar a forma toda na obra, e essa desgraça da tarefa sempre teve. E aí sobrava mais madeira ainda, porque imagina se o carpinteiro, na tarefa, ele vai pegar um pedaço de tábua, ele pega a tábua inteira, corta o que ele precisa, acabou, outro vai ficando para lá, né? E isso, quando você ia, desmontava tudo isso ali, sobrava madeira para caramba, então a gente fazia um fogo para cozinhar com aquilo, né? Isso foram situações que eu fui acompanhando, imaginando, será que não dá para melhorar a vida de quem trabalha na obra? E é mais difícil fazer um prédio, o Magno sabe disso, do que fazer um celular. Vocês são artistas. E não é artista só daqui, de qualquer parte do mundo. O celular é muito mais rápido, muito mais fácil de fazer hoje. A obra não, a obra ainda exige muito da mão de obra, e não é fácil tocar uma obra. E eu falava, gente, mas será que não dá para melhorar a vida das pessoas? E eu sou empregado da mesma empresa até hoje, a empresa nem existe mais. Como eu estou no sindicato, fiquei com um vínculo lá. E eu comecei a movimentar por isso, eu só não fui mandado embora da empresa, porque eu era um peão que produzia, às vezes, 3 vezes mais do que o outro. Então, os caras falaram, esse cara é chato do caramba, intragável, mas ele produz. E como o patrão gosta de produção, não gosta de puxar saco, está certo, né? É de resultado, e se coloca uma empresa para ter resultado. Então, eu era o cara que encrencava com todo mundo, e a empresa sempre me defendia. A ponto que eu encrenquei por conta de uma sapata, de ferro errado, e quem perdeu o emprego foi o engenheiro. Então, eu sempre fui esse cara que, quando eu acredito, acredito, né? E os caras sempre me defenderam, porque falaram, olha, o cara trabalha. As obras do cara dão 30% de lucro. Porque a gente tinha uma relação boa com todo mundo, que me lembrei aqui do Magno, conversar, de entender com as pessoas produzem muito mais quando você é um líder do que quando você é chefe. O líder faz acontecer as coisas. O chefe não, o chefe você tem medo do chefe, você não tem liberdade de conversar com ele, não é? Você fica preocupado com qualquer coisa, não, o líder não se preocupa com nada. E com isso ele faz render muito mais para a empresa, e a empresa olha o gráfico. A obra do cara dá quanto, calcula uma obra para fazer com 5.000 horas, o cara faz com 4.000, coisa parecida. E é isso que as empresas às vezes olham. E nós fomos para a discussão, e quando foi em 77, até que segurança está por aí, né? É você? Ele com certeza leu a NR18, pelo menos, né? Em 1977, na época do militar, criaram a NR18. Tinham menos de 100 itens, Magno, né? Mas não servia para porra de nada, e também ninguém aplicava. Isso nós começamos uma discussão no final dos anos 80. E aí, em 89, eu consegui o primeiro café da manhã no Sinduscom, Sindicato Patronal. Era um copo de café com leite e um pão com margarina. Imagina se as empresas forneciam. E quando eu forçava para fornecer, eles compravam o pão no domingo para ir até o outro domingo. Primeiro e segundo dia você come o pão, no terceiro dia só se abrir com serrota. Eu lembro que uma vez eu arrumei uma confusão danada com a empresa chamada Chaim Cury, hoje nem existe mais. Depois ficou só Chaim, Milton, gente boa para caramba, o dono. Mas, às vezes, não era o dono, era o relaxo das obras, né? E ele me chamou um dia no escritório dele, falou com os engenheiros dele, não dá para trazer esse ramalho aqui para eu falar com ele, né? Eu não era muito de escritório, mas a gente aceita quando é para tentar resolver as coisas. Eu fui do escritório, porra, ramalho, deixa eu trabalhar, cara. Você me para as obras todo dia. Eu falei, mas eu paro porque vocês não corrigem as coisas, tem umas coisas que faz vergonha, Milton, nas obras.
Ah, mas por exemplo, eu falei, pô, você imagina que o reclamo já é uma porcaria esse café que nós conseguimos, e os caras dão o pão e não dão a margarina, é uma coisa tão barata comer margarina. Ele falou, ah, mas se o problema é esse, eu vou mandar entregar o pãozinho com 3 passadas de margarina, tem que estar cheio, né? Bom, fiquei feliz da vida, fui numa obra como essa, olha, cara, depois de um mês, convenci os caras para associar, eu falei, estive lá na Chain Cure, com o dono da Chain, e ele me garantiu que agora o pãozinho tem que ser com 3 passadas de margarina. Aí um trabalhador levantou a mão, e aí falou, Ramalho, é verdade, é 3 passadas de margarina mesmo. É uma colocando e 2 tirando de volta. Então, para vocês verem a dificuldade que era nessa época. E nós começamos um trabalho enorme para renovar a nova NR18. Eu era um dos negociadores. Era 3 dos empresários, 3 do governo, 3 dos trabalhadores. Eu fui um desses que ajudei a construir. Lógico que embaixo tinha o CPR e tal, mas lá em cima, em Brasília, era só 9 que decidia isso. Nós debatemos, lutamos, e essa coisa não avançava. Quando falava em acabar com o alojamento em obra, imagina, nem o peão queria, nem a empresa. Né? Quando se falava em criar condições seguras, pior ainda. E um certo dia, um empresário do Rio de Janeiro e um de São Paulo, Arthur Quaresma, que era o presidente, foi presidente do Siscom bem depois, mas na época ele ajudava nessa coisa da segurança, e um engenheiro que já morreu também, chamado Antônio Carlos Gomes, do Rio, eles me chamaram e falaram, Ramalho, não vai passar a NR se nós não tivermos uma flexibilidade. Eu falei, tá bom, Antônio Carlos, mas o que você acha que tem que fazer? Ele falou, acho que obras que estão começadas têm até 3 anos para implantar. E obras que vão começar 1 ano, porque precisa entrar no custo da obra. Se não entrar no custo da obra, não tem jeito. E eu topei, depois apanhei da CUT para desgraça. E aí nós falamos, pode ter alojamento? Pode. Mas o alojamento precisa ter colchão com 10 centímetros, 30 de densidade, fronha, travesseiro, 2 por dia, ventilação, desratização, e precisa ser trocado como se fosse um hotel. E aí o patrão falou, pô, mas alojamento desse jeito é hotel de 5 estrelas. Com isso acabaram os alojamentos, raras exceções vocês têm aqui. Mas se tem que estar dentro dessas normas da NR, e ele conhece mais do que ninguém, que a norma, lá em 77, tinha 100 itens, hoje ela deve estar quase 2.000 itens. Ela foi avançando, né? Então, nós temos a melhor norma de segurança do mundo, precisa saber se coloca em prática. Né? E foi, como se deu isso? Ela se deu também porque São Paulo começou a fazer pressão. Em São Paulo, desde que, em 1950, nunca tinha tido uma greve na construção. Em 1994, eu fiz a maior greve da história, e entrou para a história. Nós fizemos aqui, a Tevaldo falou que ele é da Incó, eu conheci a Tevaldo como servente da Incó, está fazendo a 3ª universidade, agora vai ser advogado também. E na época eu falei para o pessoal da Incó, esse cara tem jeito, e ele gosta mesmo de política. Depois eu falei, o cara, você precisa casar, porque na época ele passava uma mulher na Paraíba, ficava grávida dele, tem uns 500 filhos, né? Aí eu falei, cara, vai casar, quer casar com a minha amiga que já namorava, e escolhe a cidade da Grande São Paulo para ser vereador. E aí ele foi para Diadema, foi vereador, foi líder do governo, secretário de Segurança Alimentar. Já está casado com a Cida há quantos anos? 3? Não, 22 anos. Você me enganou quando? Faz 4 anos. Pois é, 22 anos ele me enganou 18, mas casou. Ele encheu o saco, né? Casou, e ele sabe que sem a Cida, porque sem uma mulher a gente não é nada na vida. Né? As mulheres é que mandam, né? E eu recomendo a vocês que tratem bem as mulheres. Eu tenho 9 mulheres. 4 filhas, 4 netas e a minha. Né?
Mas eu tenho um amigo que me recomendou que para viver bem com as mulheres, precisa de 4 letras do alfabeto. Vocês sabem, não? Alguém pensa que é A, M ou R, não é? Amor? Alguém não pensa assim, né? O JB de Oliveira disse que não, é O, B, D, C. Se obedeceu a mulher, é uma maravilha. Obedeceu as mulheres, né? Ah, mas você tem razão, mozinho, né? Olha, ela sempre tem razão, é uma maravilha. Você chega em casa, leva uma florzinha para a mulher, no dia do pagamento leva um chocolate, não é isso? A mulher, daí a pouco, você chega em casa e já está de camisola, dá uma até de conchinha, não é? Agora, você imagina se é o inverso. Se é o cara que trabalha feito cão, na tarefa, os cambal, ele vai para casa, toma umas cachaças antes, né? Não é isso? Ganha um pouco mais dinheiro da tarefa, paga cachaça para os amigos, às vezes com alguma amiga também que está por lá, né? E ele chega em casa, aqui mais na periferia, essa coisa comum, em vez de ele abrir o portão tirando com a mão, ele enfia o pé lá e abre, né? Geralmente todo pobre, eu também tenho, mas todo pobre tem um cachorro, né, que é o melhor amigo nosso. E o cachorro, naquela alegria enorme para encontrar com o dono, né? Ele vem lá para abraçar, ele chuta o coitadinho, ele sai gritando. Com aquilo tudo, a mulher está lá, 3, 4 filhos, e fala, meus filhos, vamos para o banheiro tomar banho, que chegou o Satanás do teu pai. Não é? E ele chega em casa e fica reclamando que a comida está fria. Como se a mulher fosse adivinhar a hora que ele chegar bêbado. Até que chega um dia, nós temos um diretor que aconteceu isso com ele, o Zé Luiz. O Zé Luiz era tarefeiro, que aconteceu muito isso com ele, eu falo porque ele me deu autorização para falar. Ele falou que um dia ele chegou em casa, não tinha ninguém na casa dele. E ele, bêbado, foi encher o saco do vizinho ainda. Você sabe da minha família? E o vizinho falou, porra, chega essa hora para me acordar? Eu sei sim. Mas o que aconteceu com eles? Ele falou, olha, a família conversaram comigo, passou o cara aqui de uma carrocinha, eles foram juntos. Diz que é melhor morar na rua, um cara da carrocinha, do que namorar com um bêbado que tinha esse saco toda hora. Isso é um outro trabalho. Foi? Até é bom, dando uma deixa. O senhor teve um companheiro seu que, nos visitando, fez um discurso aqui, negócio de um carroceiro, e o que tem de gente traumatizada aqui na hora. Pois é, né? Então, gente, se vocês estão traumatizados... O senhor poderia falar que o problema do carroceiro... Pois é, isso aí, olha, toma cuidado, porque a hora a mulher vai com o carroceiro, né? O carroceiro está passando lá, vocês vão ficar assustados. Porque mulher e família não é para isso, bicho, é para isso. Agora, vocês sabem também que quando a gente entra nas drogas, na bebida, não é fácil. E tanto é que nós vamos trazer aqui o Coronel Edson Ferrarino para bater um papo com vocês um pouco sobre isso. Eu tenho familiares nas drogas, sobrinhos, porque quando você fica dependente da água da bebida, se você tomar uma latinha de cerveja, volta tudo de novo. Se você vai usar droga, mas eu vou deixar isso para um especialista falar com vocês. Né? É outra coisa absurda que nós precisamos discutir. E a droga não está só prejudicando aqui no Brasil. Nova York, um dos países mais ricos do mundo, de mais potência, é uma das cidades mais potenciosas do mundo. O centro de Nova York está pior do que a Cracolândia nossa aqui. Né? Então nós vamos discutir muito para que cada um de nós que tem família possa tomar conta dos nossos filhos. Conversar com ele. Bicho, é importante que você saia aqui da obra, chegue em casa, e os que moram aqui, que mandam mensagem para a esposa, que ama, como é que estão meus filhos, como é que está seu pai, sua mãe. É importantíssimo esses contatos para a gente estar próximo da família. E quem mora por aqui, é importante que você, quando for para casa, leve uma florzinha,
Fala, mozinho, fiquei o dia inteiro trabalhando, mas pensando em você. Não é? E ela também vai retribuir, falar, nossa, eu também, amor. Fiquei cuidando dos nossos filhos e rezando para você chegar em casa bem. Sentar com os filhos, conversar com eles. Porque se você não tomar conta do teu filho, os viciados tomam. E a gente fala que é o traficante. Não é traficante coisa nenhuma. O traficante não põe a arma no seu pescoço para fazer você usar droga. Quem mais faz isso é o nosso amigo. Fala, irmão de ser cafona, prova aqui, ó, dá uma cheiradinha. Você cheira a primeira vez, ó, você vai nas nuvens, num paraíso. Não é? Essa coisa vai para o cérebro. Só que quando você vicia, você perde a família, perde tudo, perde a saúde. Mas isso eu vou deixar para um especialista vir agora falar com vocês. Eu vou voltar lá onde nós anunciamos. Para que serve o sindicato? E qual é a importância do sindicato? Mas eu vou começar com vocês do seguinte. Vocês acham que é importante ter o capacete? É importante ter um uniforme? Uma bota? Uma luva? Vocês acham que é o patrão que deu isso para vocês? Esses foram os sindicatos que negociaram. E foi muito difícil, Eretec de Segurança, para a gente ir melhorando as normas. Aliás, na norma só fala em um uniforme. Só fala, não fala a quantidade. Nós colocamos na convenção coletiva, no mínimo 2 uniformes. E estamos trabalhando para que a gente possa ter lavanderia também nas obras. Que eu acho que é uma coisa importante. O café da manhã, vocês acham que é importante? Ou pode tirar o café da manhã, não precisa? Hã? E vocês acham que é o patrão que deu isso? Não. Isso é uma convenção coletiva, começou lá em 89. Um pão com margarina, um copo de café com leite, e hoje vocês têm direito a 2 pães com queijo, um copo de café com leite e uma fruta da época. Está na convenção coletiva. Quando você pega um patrão mais ou menos bom, eles dão mais do que isso. Aí eles dão a tapioca, dão pão de metro, dá um suco de fruta natural, mas é raro, eu vejo poucas obras que tem isso, mas tem, tá? Mas é poucas, e as poucas que tem, não é porque o cara deu espontaneamente, o sindicato negociou. Não tem na convenção coletiva a padaria na obra, mas nós já temos mais de 600 obras com padaria. Então, o trabalho do esforço do sindicato para que você tivesse. E o lanche da tarde? A mesma coisa. E o vale de adiantamento? Vocês acham importante receber 20%, 40% até o dia 20? Acha? Ou pode tirar isso e pagar tudo de uma vez? Então, esse vale de adiantamento tem porque está na convenção coletiva, porque na CLT não tem. Na CLT, a empresa precisa de pagar até o 5º dia útil de cada mês. Não tem os 40% do vale de adiantamento. Isso nós negociamos na convenção coletiva em São Paulo e já foi para o resto do Brasil. Mas nasceu aqui. Outra coisa que a gente sempre pergunta para vocês. Pela CLT, pela lei, hora extra é 50%. Na convenção nós colocamos 60%. Ou seja, se não tem um sindicato, o Magno vai pagar 50%, está na lei. E depois nós vamos falar um pouco o que é essa coisa de convenção coletiva. Mas tem muito mais. Nós temos um seguro de vida, que você, se morrer, no mínimo, porque tem empresa que faz um pouco maior, de 64 mil no caso de acidente qualquer. Mas se for por morte natural, 25, se é o cônjuge, 16 mil, e se morre alguém da família próximo, tem um auxílio funerário de 3 mil reais. E tem por quê? Patrão é bom, né? Não. Tem porque o sindicato negociou. Aí vem um vale de alimentação.
ou alimentação. Não sei aqui qual que vocês têm. Se aqui deve ter alimentação, canteiro de obra, né? É isso? Não sei. Né? Ou vale de alimentação. Foi negociação que está na convenção coletiva. Ou é R$ 409,40, ou em algum lugar se negocia quando tem alojamento, para ter café, almoço, janta e outras coisas. Também não é negociação que o sindicato conquistou. Ah, tá bom, rapaz, mas só isso? Mas eu tenho direito a férias. Hoje está na CLT. Lá em 1917, depois em 1936, não tinha férias. Você não tinha direito a férias. E aí, depois de 36, começou férias, 17 dias por mês, por ano. Até chegar na de 30 dias, agora você tem 30 dias, você tem uma férias de 30 dias acrescida de mais um terço nas férias. Ah, o patrão deu. Não. O sindicato foi negociando, para isso virar lei. E 13º? Também não tinha, igual os Estados Unidos, né? Até hoje não tem. Nem férias, 13º, nem nada. Lá, você combinou num contrato coletivo, recebeu aquilo, acabou. Então, aí você chega todo final do ano, ou, se for demitido durante o ano, você recebe o 13º proporcional ao tempo que você está na empresa. Conquista, sindicatos. Auxílio natalidade, luta dos sindicatos. E alguns dirigentes do sindicato morreram, foram assassinados. Por quê? Se o Bolsonaro hoje, em pleno século XXI, diz que o trabalhador não precisa de direito de emprego, imagina lá há 70 anos atrás. Né? E por que eu estou falando tudo isso, pessoal? Porque às vezes vocês não sabem, vocês acham que caiu do céu ou o patrão é bonzinho te dá. E por que o patrão dá? O patrão dá porque como é que funciona a negociação? Cada categoria tem uma data base. A nossa é maio, aqui em São Paulo. Lá na terra do Magno é outro mês. Lá no Rio de Janeiro, se eu não me engano, é março, né? Mas aqui é maio. E como é que funciona isso? Quando chega em fevereiro, e hoje nós temos uma comissão permanente de negociação, a Tevaldo faz parte, inclusive o doutor Zé Roberto, que é da MRV, também eu coloquei para fazer parte, nós montamos uma pauta e entregamos ao Sinduscom. Que é o Sinduscom? Sindicato Patronal, e tem mais outros. Sindicato de Instalações, Sindicato de Pintura e outros. E criamos essas comissões para ir negociando ali. E é uma luta muito difícil, porque a negociação só vale por um ano, até 30 de abril. Se você não conseguir, no mínimo, no dia 30 de abril, criar uma cláusula que a convenção está garantido, enquanto pendurar a negociação, chega 1º de maio, os empresas, se quiser, corta tudo. E tira tudo. E quando você negocia direto com o patrão, esse nome chama-se Convenção Coletiva de Trabalho. E aí vem um aumentinho, como vocês tiverem esse ano, e tem todo ano. Esse ano, vocês tiveram aumento real depois de 20 anos. Né? Antes a gente só repunha o NPC. Mas quando isso acontece, não custa nada para o patrão. Por quê? Porque ele repassa para o cliente dele, que repassa para o cara que compra o apartamento. Então, a convenção se dá nesses moldes. Mas vamos falar que os sindicatos não negociaram, nem o Sinduscom, nem o nosso, nem o dos trabalhadores. Fala o nosso dos trabalhadores. Aí chega maio, entra maio, sai o NPC, 20 de maio, estouraram as negociações, não foi para lugar nenhum. O sindicato, dentro da lei 7.783 de 1989, notifica o Sinduscom e instaura greve. E inicia-se as greves. Aí o que acontece, pessoal? Durante o ano, e de fevereiro até instaurar a greve, o patrão dá risada de sua cara, na nossa, do sindicato, chega atrasado na reunião,
tenha outro compromisso. Não é? Mas quando instaura a greve, esse cara sai fogo do nariz, da boca, baba, quer pegar no meu pescoço, se pudesse me matava. E o que ele faz correndo? Ele instaura o dissídio no tribunal. E os desembargadores chamam as partes para uma conciliação e, às vezes, dão um prazo. Se negociar, vai lá e protocola que negociou. Se não negociar, o tribunal julga e aí é dissídio coletivo de trabalho, que é diferente da convenção coletiva de trabalho. E muitos de vocês, às vezes me ligam para mim, senhor Ramalho, e o dissídio? Eu falei, bicho, faz 20 anos que eu não tenho dissídio. Porque nós negociamos. Conseguimos negociar. E existe o chamado acordo coletivo de trabalho, que é aqueles que a gente negocia além do que está na convenção, mas é um acordo entre o sindicato e a empresa. E aí a empresa precisa bancar do custo dela, porque ela não pode repassar esse acordo que ela faz com o sindicato. A lei não ampara. Então, ela tem que tirar dos custos. Os caras, porra, mas Ramalho, você quer uma padaria na obra, mas isso não está na convenção, eu tenho que custear. É verdade, precisa custear. Ah, você está pedindo aí para fazer uma lavanderia na obra. É acordo, tem que negociar. E ele tem que bancar. Ramalho, você quer fazer curso de qualificação nos bairros? Nós já estamos fazendo, deixando o benefício na própria comunidade. E as empresas que pagam, mas ela tem que pagar do bolso. Tem uma empresa aí conhecida que possivelmente se comprometeu com 500 mil reais para isso, né, Tevaldo? Que a construtora é MRV, né? É. E nós queremos um pouco mais, pelo tamanho dela, para qualificar as pessoas, deixando o benefício no bairro. E lá no bairro também nós criamos uma espécie de padaria comunitária. A fornecedora de padaria fez uma no Butantã e outra lá no Atevaldo. E o nosso sindicato está inaugurando uma semana que vem aqui em Guaianazes, né? Está quase pronto, né? Mas as demais nós estamos mapeando para as empresas pagarem isso aí. Então, mas ela vai pagar de quê? Do bolso, ela não tem como repassar isso aí. E uma das empresas nos deu uma quadra, né? Que é o Cida da Toledo Ferrari, né? Mas nós queremos conquistar várias quadras para ajudar as comunidades. Eles têm como repassar? Não, é do bolso. E aí isso chama acordo coletivo. E a Lei 13.467, que tirou todos os nossos direitos, inclusive a ultratividade, que era direito adquirido, e perdemos também no Supremo, eles também deixaram um outro espaço na lei. Vocês podem negociar direto com a empresa, sem precisar do sindicato. É como se vocês formam 5 pessoas, é como se fosse o sindicato, pode negociar. Ah, eu aqui não quero saber de sindicato, então nós vamos criar aqui uma comissão e vamos negociar direto com o diretor da empresa. Pode, a Lei 13.467 garante. Só que a lei, dia 11/11 desse ano, completa 6 anos. E até agora eu não conheci uma comissão que se atrevesse a fazer isso. Nós soubemos de umas 7 ou 8 que chegou conhecimento para nós, que até tentaram. Aí o patrão foi lá, mandou todo mundo embora e ameaçou os outros. Falaram, os agitadores eu já mandei embora. E os que se atrever, põe a barba de molho, porque vai também. Então, vocês criaram um negócio, como é que você vai fazer? Você não tem estabilidade. Agora, sindicato tem. A empresa pode querer se lascar, matar a gente, mas não pode fazer nada, ele não pode mandar embora. Eu tenho estabilidade. Mas qualquer um de vocês não tem a estabilidade. E você vai criar uma confusão danada se você fizer, até porque o sindicato eu tenho assessoria, 30 advogados, consultor, economista, engenheiro, né, todo mundo para me assessorar e vocês. Será que tem? E se tiver, não tem, os caras vão lá e tesoura, infelizmente não se chega a lugar nenhum, porque é o sistema que é assim. E daí a importância da gente estar se organizando politicamente, que a força é na política, mas também nas organizações sindicais.
né? Daí nós criamos aí o CDN, Centro Democrático Nordestino, né? Nós criamos agora o Sindicato Cidadão, vocês podem conhecer uma Kombi que está ali fora. O Sindicato Cidadão fica quarta, quinta, sexta na obra, sábado e domingo fica nas comunidades anotando as demandas, e dali nós vamos fazer os ofícios para reivindicar aquilo que as pessoas estão precisando. Tem outra coisa que está na lei que chama-se PLR, quer dizer, participação nos lucros e resultados, ou só PL, que é participação, ou só PR, que é participação no resultado. Está na lei. Que, aliás, essa lei eu ajudei a criar, junto com o Paulinho, numa conversa com o Ciro Gomes, aqui no aeroporto de São Paulo. Ele, na época, era ministro da Economia. E nós falamos, Ciro, por que não tira o PL do papel para funcionar mesmo? Ele tirou, mas não é obrigado, precisa negociar. E quando negocia, você pode receber uma grande parte do lucro da empresa, e para a empresa é bom porque não tem encargos sociais, não tem imposto. Aí a maioria das empresas leva lá o PLR para assinar. Sabe quem participa? Do encarregado para cima. Encarregado, engenheiro, mestre, administrativo, e tem alguns caras que recebem 1 milhão por ano de lucro. Vocês aqui, eu não sei se recebem participação, eu não lembro de assinado. Mas alguém de vocês já receberam aqui participação de lucro no resultado? Não? Se receberam, levanta a mão e me conta aqui, só para a gente ficar sabendo, né? E dar os parabéns para a empresa. Em alguns lugares, nós já criamos para todo mundo. E entra na mesma conta. E aí, isso aí não é que a empresa banca, ela não banca nada, bicho. Pelo contrário, o dinheiro que ela dá para vocês, ela deixa de pagar imposto para o governo. E a participação no lucro e resultado é bom para os dois lados. E tem alguém, em algumas que nós fizemos, que ele comprou uma casa só com os resultados da empresa. Tem uma empresa que nós fizemos um trabalho na área de montagem, um montador recebeu 500 mil por ano de lucros. E ele falou, senhor Ramalho, eu comprei uma casa, um apartamento para alugar, para ter uma renda maior. Que, aliás, nós estamos fazendo um trabalho para vender para vocês também, agora com essa, voltou de novo Minha Casa Minha Vida, para vocês comprar uma casa para investimento. Então, pessoal, isso é como funciona a estrutura sindical. Agora, o que é que a gente pede de contrapartida disso? Que todo mundo fique sócio. Porque o Michel Temer acabou com o imposto sindical. Eu sempre fui a favor de acabar com o imposto sindical. Agora, a contribuição assistencial, e ainda bem que agora o Supremo nos garantiu, depois de 6 anos quebrando os sindicatos, nós tivemos 10 votos a 0 a nosso favor. Mas tem o direito de oposição lá num período. E o direito da oposição é como disse o Otevaldo, vocês devem ter feito a cartinha, você abre mão de todos os direitos. E aí quando a empresa te manda embora, e não está afim de te pagar tudo, você vai lá e coloca no pau, procura um advogado, além de você pagar 30% para o advogado, primeira coisa que a empresa faz é passar lá no sindicato e pedir uma declaração se você protocolou a cartinha. E nós não podemos negar, porque também não mandamos uma cópia para eles. Não é? Nós somos obrigados a dar cópia e confirmar ainda, porque às vezes o juiz fica preocupado em ter sido uma coisa falsificada. O que é que o juiz faz? Pede a autenticação do sindicato se realmente o trabalhador fez a oposição. E nós somos obrigados a dar. Chega lá, o juiz fala, você não tem nada. E ainda te obriga a pagar as custas do advogado da empresa. Nós já temos situação de cara aí que ele perdeu a casa está hipotecada, o advogado hipotecou a casa dele. E tem empresa que, para poder foder o sindicato,
até faz a cartinha para você entregar. Organiza, fala. E tem uns maus elementos aí, principalmente da área administrativa, não são todos, mas tem uns maus elementos que eles fazem isso. Porque a intenção é pôr no seu depois. E o sindicato não vai poder fazer nada. O bicho, foi tu que abriu mão. Você abriu mão. O que é que eu recomendo? Não façam isso. Fiquem sócio, participe. Pô, só pelo vale de alimentação, que dá R$ 409, já vale a pena ser sócio. E sendo sócio, você pode ter desconto em farmácia, em faculdade, 55 convênios nós temos. Nós na obra já detectamos mais de 150 serventes de obra fazendo engenharia. Nos cursos que a gente faz lá na sexta-feira, nós descobrimos isso. E também nos outros cursos de qualificação, que nós temos lá com o Sebrae e Senai. Eu quis conversar com 5 desses serventes que fazem engenharia. Por que ele estava fazendo engenharia? E ele falou, senhor Ramalho, eu estou fazendo engenharia porque eu descobri que, sendo sócio do sindicato, eu tenho um desconto na faculdade. E, junto, somando ao teste que eu faço lá, um deles falou, eu tive 80% de desconto. Então, eu quis ser servente para ter o desconto na faculdade. E, como servente, eu ganho aí R$2.000, ainda essa diferença me ajuda lá para eu não ficar dependendo do meu pai, né? E aí, o que eu falei para o cara? Eu falei, cara, eu vou te dar os parabéns, não só por isso. É porque se você, como servente, está fazendo engenharia, quando você chegar no 5º ano, você é um engenheiro de verdade. Porque você ficou 5 anos conhecendo tudo da obra, né? Aprendendo com máquina, que tem experiência, sei lá de quantos anos, mas no mínimo 13 aí, mas pela idade deve ter mais de 25. 19 de engenharia. 39 de engenharia, né? Então, o cara é estagiário, ele chega aqui, ô Magno, me ajuda nisso, eu tenho que fazer um relatório, mas o que é ferro de tantos milímetros? Na nossa época era polegada, agora é milímetro, né, Magno? O que é um fio, a bitola de um fio, de tubo de hidráulica, de elétrica? O que é fazer uma parede de concreto? Como é que funciona? Como é que eu calculo a resistência dessa viga? Aí, somado o que ele perguntou com o Magno, o que aprendeu com vocês, ele sai da faculdade e eu não tenho nenhum problema de dar uma obra para ele fazer. Porque eu sei que ele vai tocar a obra. Agora, se eu olho o cara, eu faço obra também, eu não parei de fazer. Agora, se eu olho o currículo do cara e vejo que o cara nem estagiário fez direito, ele fez estágio nas coxas, então eu não vou ofender nem nada, mas na minha imaginação, pô, esse cara de office boy eu não quero. Que ele se acha engenheiro, não tem porra de nada, vai me atrapalhar a obra. E atrapalha mesmo, porque ele vai chegar com salto alto lá, brigar com o mestre, com o encarregado, com sei lá com quem, e me atrapalha a obra. Mas conversando com as principais consultoras, e com os caras que têm experiência, por exemplo, a Rocontec, que é do Mário Rossi, foi diretor da Gafisa. O Mário falou, Ramalho, é um absurdo, eu não consigo pegar engenheiro para tocar a obra. Esse pessoal novo saíram da faculdade, talvez o cuidado que eles teve foi para, no cálculo, a obra não cair no chifre. Porque o resto não sabe. Às vezes o cara não sabe nem marcar uma obra. E eu vivi muito isso. Um dia o encarregado de uma obra me chamou a atenção, Ramalho, o senhor precisa conversar lá com o nosso engenheiro. Estou marcando a obra lá, como está na planta lá, a medida da porta, onde que é, o cara quer que eu faça desse jeito, não dá para fazer, porque na hora que eu colocar azulejo, colocar a guarnição, nem entra a guarnição, eu preciso ter um espaço para isso. E aí você tem que ir lá pegar na mão do cara. Não, mas está na planta, o engenheiro. Está num projeto, mas não é isso, cara. Isso aqui você tem a parede, reboca ela, tem mais azulejo, e até não chegar no batente, eu tenho que ter um espaço para colocar a guarnição. Como é que você vai enfiar essa guarnição dentro da parede? Estou dando um exemplo. Quer dizer, o cara não consegue marcar uma laje. E todos vocês que estão aqui, se quiser, pode fazer a faculdade que vocês queiram, engenharia, o que quiser. O cara está fazendo a terceira. Ele fez administração, recursos humanos, está fazendo direito.
Com a experiência que ele está todo dia no sindicato, ele vai sair um advogado doutor. Porque ele aprendeu no dia a dia. E para aprender, bicho, não tem idade. Nós podemos estudar a vida inteira. E é bom que estude. Mas é importante que a gente faça uma forma de a gente estar cada dia mais melhorando a renda nossa. Com essa coisa da renda, nós estamos qualificando lá no sindicato, mas também no bairro, a família de vocês. Inclusive, nós temos curso de padeiro, confeitaria, que é lá no Sindicato dos Padeiros, que eu consegui com o Sebrae. Por quê? Porque às vezes você trabalha aqui na obra, mas a sua esposa em casa precisa tomar conta do pai, do filho, ou de outra coisa. Ela até gostaria de trabalhar, mas como é que ela vai deixar sozinho lá? Mas se eu der condição dela ter aprendido uma profissão para fazer em casa, ela pode, por exemplo, fabricar coxinha. Ela faz ali cuidando do pai, fabricando a coxinha. E alguém vai lá e compra a coxinha dela para distribuir na região. E com isso ela vai aumentar a renda. E com isso nós estamos motivando para ela comprar a casa própria. Ah, mas já tem a casa própria, então vamos comprar outra para servir de renda. Porque chega uma hora que nós vamos se aposentar, né? E aí é a época que mais você precisa de remédio, você não tem dinheiro para comprar os remédios. Aposentar, eu falo os que já estão aí, porque os que começaram agora não vão se aposentar. Por quê? Porque nós tivemos a reforma do Michel Temer, tirando os direitos dos trabalhadores. E depois veio a do Bolsonaro, fez a reforma da Previdência, acabou com a aposentadoria. Ah, não, senhor Ramalho, mas então não devo pagar a INSS? Deve. Mas você sabe como é que faz os que entram depois da lei de 2021? Você, para se aposentar, você precisa ter 49 anos de contribuição e 65 de idade. 65 de idade, com a nova medicina, você chega. Agora, na construção, você chegar a 49 anos de contribuição é muito difícil. É mais fácil você completar 200 anos de idade do que 49 anos de contribuição. Ah, senhor Ramalho, mas eu completo 65 anos, eu não vou me aposentar? Vai, se você tiver no mínimo 15 anos de contribuição. Tem 65, tem 15 anos, vai. Mas como que é isso? Vamos imaginar que você ganha aí R$3.000, 2.500 que é o que o pedreiro ganha. Então você vai pegar 2.500, dividir por 49 e multiplicar pelo tempo que você contribuiu. Se for 15 anos, você vai receber, se você ganha hoje R$2.500, você vai receber 700 de aposentadoria. Ah, mas ninguém pode receber menos que um salário mínimo, porque essa nova lei pode. Né? Ela pode. Então é importantíssimo que vocês se preparem todos, primeiro para não ficar pulando de galho em galho. Ah, Ramalho, mas sabe o que acontece? A empresa mandou embora. Tudo bem, mandou embora, mas você já tem outro que, né, vai entregar outro, ou até faz. O Mago tem me dizendo que a equipe dele acompanha ele aqui há anos, vai para essa obra, vai para outra. Isso é importante. Né? Eu fazia muito isso, a maioria era profissional que eu mesmo fiz, chegaram encarregado, o mestre, porque os caras acompanham a gente e dão o sangue pela gente. Vira família. Mas para você é bom também, porque você ficou numa empresa bastante tempo, que é bom para todo mundo, para você fazer carreira na empresa. Né? E por último, pessoal, para encerrar, é muito importante que vocês tomem cuidado com os problemas de segurança do trabalho. Porque você também se acidentou, ninguém vai dar emprego para o cara que tem problema na perna, que a coluna não funciona mais. Você leva um cortinho no ferro, ele é técnico de segurança, esse ferrugem entra no sangue. E agora não acontece nada. Agora pode acontecer que você não tomou vacina, tem um tétano, né? Mas ele entra no sangue e daqui a 18, 20 anos ele alojou na sua coluna. Você pode ver que a maioria dos armadores, bicho, anda assim, ó. Não tinha uma certa idade, não é? Porque alojou lá no rastro, fica com artrose, com um monte de outras coisas. Então usa luva, usa os equipamentos o máximo que pode. E o segundo, eu aconselho vocês, gente, a lei vale por dois lados. Assim como vocês têm os direitos,
vocês têm os deveres. Qual o dever nosso como trabalhador? É produzir. O patrão não dá emprego para ninguém se não for para produzir. E para eu estar bem com o Magno, eu tenho que chegar na hora certa, sair na hora certa, fazer serviço com qualidade, não ter discordância com os demais companheiros na obra, respeitar a hierarquia. Ah, Ramalho, mas o carregado é chato pra caramba, eu concordo. Mas hierarquia tem até no plano espiritual. Não é? Quem entende um pouco disso sabe que lá você tem que seguir a hierarquia. Os caras falam, ah, Jesus está aqui. Jesus não vem na terra nem vim, porque senão ele queima. Depois dele é Maria de Nazaré. Nem no Vale dos Suicidas ela consegue ir, ela manda Celina. Aqui também são hierarquia. Você vai para a polícia, o cara é lá soldado, cabo, sargento. Podem, se ele fizer o bairro branco, ele pode chegar a coronel. Mas tem uma hierarquia. Na obra também. Você é um operário que presta serviço para o encarregado presta responsabilidade para o mestre, e o mestre precisa responsabilidade para o engenheiro, que é o cara que manda na obra, é o chefão da obra. Não é? E vocês vão falar, você ficou feliz aqui de vir nessa obra? Eu fiquei, porque eu vi um engenheiro que senta com vocês aí, que brinca com vocês, não é? Que dá essa liberdade de brincar com vocês. Isso é uma coisa boa. Então, não vejo no Magno um chefe, mas um líder. Claro que os 39 anos de engenharia ensinou ele. Talvez quando ele começou tinha essa dificuldade, né? Agora, isso é o principal. Agora, por que vocês não colaborar com o Magno? Não é? Vocês precisam do emprego para mandar para a família. Quem mora no alojamento está com a família lá, né, que precisa mandar. Aí, a cada 6 meses, vocês conversam com o Magno, vai lá visitar e volta, né? Porque assim funciona a condição. Né? Mas, então, esse relacionamento, ele é importante. E outro grande importância é a gente evitar essa coisa da bebida. Tem pessoas que não tem problema nenhum, ele bebe ali 2, 3 pingas, não acontece nada com ele. Mas tem um que, se ele tomar ele toma 1 litro de cachaça. E aí, bicho, depois de 3 doses, você não é mais o mesmo. Não é? Não é. Por isso que aqui, para quem dirige, a tolerância é 0. Né? Você tomar um colo, ela acusa. Porque realmente você deixa de... Você perde o reflexo quando você bebe, ou quando você fica velho, como eu. 75 anos, não posso falar que eu dirijo um carro agora até a Paraíba, de uma balada só, de jeito nenhum, nem me arrisco. Você não tem mais os mesmos reflexos. Então, com isso tudo, pessoal, quero agradecer mais uma vez à empresa que abriu para nós, quero agradecer a vocês pela atenção. Nós não obrigamos ninguém a ficar sócio, aliás, não se obriga a nada, é conquista, mas eu gostaria de voltar outro dia aqui e ver 100% associado. E muitos, talvez nós vamos começar na MRV com curso na obra, né, Tevaldo? Mas a Tevaldo está vendo também na Tegra, na IVE, em outras, e quem sabe, vocês principalmente que moram na obra, a gente possa negociar com a Itajaí para ter um curso na obra, formação. Outro, talvez, de alfabetização. Todo mundo aqui sabe ler e escrever, não? Quem sabe ler e escrever, levanta a mão, só para eu ter uma ideia. Aqui todo mundo sabe ler e escrever. Mas tem algum lugar que as pessoas não sabem ler e escrever, mas vocês podem melhorar. Né? E aí vocês podem estar aperfeiçoando com o curso na obra. Vocês moram aqui. Né? Que a gente possa criar com vocês aqui um campeonato de dama, de dominó, para receber um prêmio, de jogar bola, criar um espaço para jogar bola. Tudo isso é importante para o trabalhador que mora em alojamento, de ter essa coisa. Então, pessoal, muito obrigado a vocês pela atenção, bom trabalho a vocês. Se vocês concordaram comigo, eu vou pedir para a gente ficar de pé e fazer uma prece, né, independente da religião. Né? Então, é muito importante. Então, é muito importante, pessoal. É muito importante que nós possamos ter uma ligação com Deus. E a ligação com Deus, muito mais do que fazer o bem,
é importante também que a gente tenha um coração voltado para as coisas boas e principalmente para Ele. Deus, e principalmente o Mestre Jesus, é o nosso orientador. E nós precisamos muito dessas orientações, para que nós possamos ter um ótimo relacionamento entre nós mesmos, um respeito entre nós mesmos, que nós possamos trabalhar com cuidado para não sofrer nenhum acidente, nenhuma sequela, para evitarmos que nós sejamos assaltados. As cidades grandes são cidades violentas, né? Para que a gente possa ter um ótimo relacionamento com a família, mesmo vocês são alojados, possa, à medida que puder, à noite, mandar uma mensagem. Isso é de graça, está no WhatsApp. Amorzinho, eu estou aqui no alojamento, trabalhando e pensando em você, para cuidar dos nossos filhos. Se não tem filho, da mãe. Enfim, é importante que nós tenhamos essa ligação com Deus. É importante na igreja também. Mas o mais importante é nós praticarmos o bem. Então, nós, com esse silêncio, com esse sereno, com essa mentalidade ligada diretamente a Jesus, vamos fazer uma prece que Ele mesmo nos ensinou, porque Ele também não tinha igreja e nem religião. Mas Ele ensinou uma prece que eu acho importantíssima. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofende. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Aplauso para Jesus, pessoal. Muito obrigado, bom trabalho. Oi? Ô, pessoal, eles querem fazer uma foto. Vamos ficar de pé? Pode fazer a foto? Pode? Então, quem quiser vir para cá, faz a foto aí. Vamos lá. É. Até volta está falando, esse ano não tem jeito de ter aumento de salário. Mas nós vamos para o outro lado. Pessoal, quem gostou da palestra, levanta a mão e dá um grito. Muito obrigado.